Graça e paz a todo o povo do Eterno Pai, as ovelhas de meu Pai. Que bom que nós podemos viver mais um dia. Que bom que hoje nós podemos refazer ou continuar aquela obra que fizemos bem, porque o Pai estava conosco. Ou podemos refazer aquilo que fizemos errado, podemos melhorar, podemos acertar hoje. Que bom que você está vivo, está viva, que bom que nós podemos glorificar o nome do Senhor hoje, viver para Ele. Eu quero que você abra sua Bíblia em um versículo muito conhecido, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Nós temos contemplado as coisas que acontecem no nosso país, no mundo, e nós ficamos olhando assim e pensando: se tivesse o conhecimento bíblico, não faria desse jeito. E são várias as ações que nós vemos durante o dia inteiro. E eu estava especificamente pensando no atual presidente da nossa nação, se ele tivesse o conhecimento bíblico, se ele fosse um estudante da Bíblia, quanto ensinamento ele teria aqui, quanta estratégia ele teria para usar para tratar esta nação, para administrar essa nação da melhor forma possível. Mas na falta do conhecimento bíblico, o que cabe a ele? Cometer falhas. E eu vi, por exemplo, o presidente numa primeira viagem internacional que fez, ele visitou um país que está dando errado. Que a gente olha assim e vê que a administração não está boa. Vemos que o país caiu na mão do comunismo e as coisas estão dando errado lá do ponto de vista de quem lê a Bíblia. Do ponto de vista do sistema, está ótimo, está certo, é daquele jeito mesmo que tem que ficar. Por quê? Porque nós vimos por aqui que a fome ela tem enormes vantagens. O caos ele tem enorme vantagem, porque quando a nação entra em caos, aí vem o sistema que quer governar o mundo e oferece dinheiro aos políticos. E oferece dinheiro à nação e coloca suas empresas na nação e vai tomando conta, vai controlando. Então, isso aconteceu lá na Argentina. E nós vemos o nosso presidente que, por causa de falta de conhecimento, ele se sensibiliza diante de uma questão de fome no nosso país. Mas no outro país onde nós vimos a fome, onde nós vimos o êxodo por causa da fome, onde nós vimos pessoas em certo momento comendo os frangos, catando para comer os frangos que empresas jogaram fora porque já estava estragado. Então, nós vemos uma sensibilidade diante de fome no nosso país, como diante dos Yanomami, que já foi dito que eles são da Venezuela e que aquilo lá já dura muitos anos. E que em 2006, não sei, 92 Yanomamis morreram de fome. Então, isso é antigo.
Mas diante dessa sensibilidade, até com outro caso, no dia da posse, nós vemos uma sensibilidade diante de uma questão de fome. Mas que a primeira viagem é para um país que está lidando com a fome, que está em ruína, que está em fracasso. Um país em tremenda decadência, a Argentina, que era um país dos mais ricos da América do Sul, e se tornou aquele país de repente. E nós vemos o presidente, por falta de conhecimento, o presidente brasileiro, elogiando, louvando aquela nação, louvando a administração daquele presidente argentino, elogiando-o por sua ótima administração, elogiando o país por sua ótima economia. Por que esse elogio? Porque esse é o propósito do sistema comunista chinês. É assim que dá certo. E eu fico contemplando assim e pensando na Bíblia. Ah, se tivesse o conhecimento da Bíblia. Então nós vemos uma incoerência quando se demonstra uma sensibilidade com a fome e quando se numa primeira viagem vai elogiar quem está passando, o país que tem uma grande parte da população nessa situação de fome. Diz que está tudo certo lá, que está ótimo lá, que a administração é ótima, é digna de elogio. Nem incoerente isso. Mas o que causa isso? É a falta do conhecimento. E o presidente vai ali na Argentina para dar apoio, para meio que querer aprender o que aquele presidente fez para dar tão certo. Tipo assim, se eu elogio outro, eu estou querendo agir como outro. Como é que você fez para eu fazer também? Como que você conseguiu fazer tão certo? Eu quero isso também. Parece isso. E alguém que promete apoio, que promete dinheiro, e logo tem uma segunda viagem para um outro país onde se pede dinheiro. Como assim? Não é nem coerente esse negócio. Se eu ofereço dinheiro a um país, é porque eu tenho. E se eu tenho, por que eu peço para o outro me dar? Ah, mas são investimentos diferentes. Não, mas a gente não pode usar os investimentos para a Amazônia ao invés de pedir outras nações. E o que está acontecendo aí? A Amazônia continua sendo vendida. Que pena. Muitas riquezas ali estão sendo vendidas, está sendo entregue a outras nações. E as nações têm um prazer enorme em investir na Amazônia. Por quê? Por causa do interesse, do desejo em despojar a nação, em tirar sua riqueza. Que pena. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas aí cabe a nós condenar a quem não tem o conhecimento. Não foi isso que o Senhor fez, não. Através de Oséias, ele disse: olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas ele diz que o povo não tinha conhecimento porque os sacerdotes não deram. Ou seja, quem tem o conhecimento, quem deveria dar o conhecimento, não deu. E por isso ele está faltando. E por isso o povo está sendo destruído. O povo está ficando nas mãos de outros.
E a decadência está acontecendo dia a dia debaixo dos nossos olhos. Decadência. Grande bancarrota por falta de conhecimento. O conhecimento, ele traz construção. E a falta dele gera bancarrota, destruição, decadência. Mas a responsabilidade está mais na mão de quem tinha e não deu do que quem não tem. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja tem grande responsabilidade com tudo o que está acontecendo. Porque a própria igreja valorizou demais o autoconhecimento. Quem nós consideramos sábios são os cientistas, são aqueles que estudaram muito. Esses são os sábios, são os considerados sábios. É deles a voz, nós ouvimos eles. E daí a pouco a gente começa a ouvir falar dos problemas que o conhecimento traz. Olha, tudo que tem se dito a respeito de vacinas, das vacinas contra Covid-19. Olha quantas mortes têm sido atribuídas, quantas sequelas têm sido atribuídas a esse medicamento feito pelos sábios. E nós vivemos numa nação onde havia grande crítica a quem não vacinasse. Por quê? Porque estava sendo ignorante demais, porque os sábios estavam dizendo. Os sábios fabricaram a vacina. Portanto, se ela foi feita por gente que estudou, por gente que sabe, ela era garantida. Mas a Bíblia diz que quem não tem o conhecimento do Senhor, quem não aprende com Ele, quem não estuda a palavra dele, quem não vive, trabalha com base na palavra dele, não tem conhecimento e por isso é destruído. Pode fazer um bem por um lado, mas vem uma malignidade ou muitas malignidades por outro. E assim nós vamos errando todos os dias. E assim nós vamos contemplando o erro e vamos afundando, afundando, afundando. E nossa oração deve ser no sentido de que o conhecimento seja substituído e que esta nação venha amar a palavra do Senhor, venha temer a esta palavra, venha tê-la como base de vida, como base de trabalho, como base de nação. Porque aquele que não ouve esta palavra, aquele que não pratica esta palavra, ele está edificando sobre a areia. E casa edificada sobre a areia cai com pouca coisa. Não precisa um vento forte para derrubar. Longe do conhecimento bíblico, só tem decadência.
E se a igreja também tivesse o conhecimento, se ela vivesse desse conhecimento, ela não teria escolhido quem não quer essa palavra, quem rejeita essa palavra, quem não quer pôr a mão nessa palavra, quem não quer saber da Bíblia. A falta do conhecimento só traz bancarrota, derrota, destruição, decadência. E cabe a mim e a você estudar, estudar, estudar esta palavra. Mas estudar a palavra, pega o exemplar da Bíblia que você tem e estuda ele à luz do Espírito Santo dentro do seu quarto. Não fica estudando as interpretações da Bíblia, porque vai dar tudo errado. O professor, aquele que foi mandado para ensinar todas as coisas, é o Espírito Santo. E ele tem todo o interesse, porque é uma das funções dele ensinar. Ele quer ensinar, ele tem prazer em ensinar. Ele é assim, ele ensina. Desde que tenham corações abertos a aprender. Seja aluno do Espírito Santo. Seja um aluno atento. Seja uma aluna atenta. Preste atenção ao seu professor, porque o tempo todo ele está ensinando. Tenha desejo em aprender e preste atenção ao que ele te fala, porque ele fala. Querido e amado Pai, obrigada porque o Espírito Santo nos ensina. Obrigada porque todos nós temos acesso à tua palavra. Podemos estudá-la todos os dias. Podemos estudá-la na presença do professor, do Espírito Santo, na presença do autor. Que maravilha! O próprio autor ensina o que escreveu. Obrigada por esse privilégio. E nos ajude a valorizar isso. Essa graça manifesta a nós. Estudar a tua palavra. Que cada um que me ouve estude, tenha desejo profundo de estudar e que estude e que entenda a voz do Espírito Santo. Eu quero entender o Espírito Santo. Eu quero entender a tua palavra. E nos ajude, Pai, a não reter o conhecimento, mas a passar o conhecimento para que outras pessoas tenham conhecimento, para que nós tenhamos. Quanto mais a gente passa o conhecimento, mais a gente aprende, mais a gente tem conhecimento. Então, que cada um de nós venha comunicar o conhecimento, venha aprender, venha comunicar, para que outros saibam, para que as pessoas não sejam destruídas por falta de conhecimento, mas sejam edificadas com o conhecimento que tu destes para nós, para o nosso bem. Tu deixastes ele disponível. Nos ajude a valorizar, meditando, meditando, meditando nesta palavra. E que ela nunca se afaste da nossa boca, que a gente fale dela o tempo todo. Que a tua palavra seja o nosso conteúdo, o conteúdo das nossas conversas. Que sempre que estivermos com alguém, deixemos uma porção da palavra. Para que nós e a pessoa que ouvir sejamos edificados. Que seja assim. Eu abençoo a todos os que
temem a ti e que confiam em ti. E é no nome de Jesus que eu falo. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E até o próximo áudio, em nome de Yeshua. Amém.